ano da Escola Cecília Meirelles. Nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de ângulos, e vistas. Esse assunto se encontra no positivo, na página 59. O Tchelaine dividiu em duas partes. Nós vamos falar primeiro de ângulos e na próxima aula eu venho falando com vocês de vistas. Então vamos lá. O que é ângulo? Qual que é a definição de ângulo? A definição de ângulo é a seguinte: ângulo é o espaço formado por duas semirretas que partem da mesma origem, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um ponto O, que é a origem, desenhei a semirreta OA, desenhei a semirreta OB, e esse espaço aqui que eu circulei, que era para ficar um círculo, mas como a Tchelaine não é muito habilidosa, ficou parecido, esse espaço é o ângulo, tá? Tchelaine não quer que você se preocupe com a definição. Ninguém vai ficar te perguntando o que é um ângulo. Eu quero que você olhe ao seu redor e consiga identificar ângulos. Por exemplo, aqui no meu quadro, ó, esse espaço aqui é um ângulo. Nós temos, é como se essa daqui fosse uma semirreta, essa daqui fosse uma outra semirreta. Então, esse espaço aqui é o ângulo. Tenho certeza que aí onde você está, na sala, no quartinho, se eu te desse uma canetinha vermelha, você conseguiria pintar todos os ângulos que tem aí no seu espaço físico que você se encontra agora, tá bom? Bom, os ângulos têm alguns elementos, Esse pontinho aqui, que eu chamei de O, ele vai ser a origem, As semirretas, que no caso é OA e OB, vão ser os lados. Então, OA, a flechinha para um lado só, e OB. Tia, tem que ser letra maiúscula? Tem que ser letra maiúscula, tá? Tem que ter flechinha só por um lado? Tem. Tia, pode ser AO? Não pode, porque é semirreta. Ela começa em O e vai para A. Agora, uma coisa que pode variar é as letras. Aqui eu usei O, A e B. Pode ser qualquer uma das 26 letras do nosso alfabeto. Então, não vai ter que ser necessariamente essas 3 letras que eu peguei. Na hora de fazer os exercícios, vocês vão ver que podem ser outras letras. O que não vai mudar é que esse pontinho aqui é sempre a origem, tá? OA, que é uma semirreta, e OB, que é uma outra semirreta que partiu da mesma origem, são os lados. E o ângulo, como é que eu leio esse ângulo? A gente vai ler A, O, B, com um chapéuzinho em cima. Também posso ler B, O, A, com outro chapéuzinho em cima. Ou simplesmente posso ler ângulo O. Então, as 3 leituras estão corretas. Não há necessidade de colocar as 3 no exercício. Você pode escolher qualquer uma das 3, tá bom? Certo? Bom, e o que eu desenhei? 3 ângulos, tá? E antes de vir para cá, eu vou fazer uma proposta que o positivo trouxe. É a gente construir um medidor de ângulo. Então, você vai pegar uma folha de papel qualquer, Vai dobrar ela uma vez. Depois dobra de novo. Aí nós construímos aqui um medidor de ângulo, mas ele não consegue medir qualquer ângulo. Ele só vai medir os ângulos de 90 graus. Se você observar, esse cantinho aqui, ó, formou exatamente 90 graus, tá? E toda vez que eu tenho 90 graus, eu faço esse símbolo, que é um quadradinho com uma bolinha. Então, esse medidor de ângulo que nós fizemos juntos, ele serve para identificar se o ângulo mede 90, se o ângulo é maior ou se é menor. Lá na frente, você vai usar o transferidor, que é aquela reguinha redonda, que você vai poder medir mais ângulos. Por enquanto, nós vamos só falar se ele mede 90, se ele é maior ou se ele é menor. Então, a Tchelaine desenhou 3 ângulos aqui. Esses 3 ângulos que estão desenhados, dá para você falar sem o medidor, Esse ângulo aqui mede exatamente 90 graus. Se eu colocar o medidor em cima, ó,
ficou certinho, mediu 90 graus, né? Esse outro ângulo aqui, visualmente, também dá para perceber que é menor que 90. Então, se eu colocar o medidor em cima, eu vou ver que uma semi-reta ficou tampada pelo medidor. Então, significa que ele é menor que 90. E o terceiro ângulo que eu desenhei, também dá para ver que é maior que 90. Mas usando o medidor, se eu colocar aqui, eu consigo enxergar que a semi-reta passou ele. Tá bom? Vamos repetir? Então, nós temos aqui, ó, um ângulo exatamente de 90, tá? Um outro ângulo que é menor que 90 e um outro ângulo que é maior que 90. E a tia Elaine colocou letrinhas diferentes. Então, neste ângulo aqui, quem é a origem? É o A. Quem são os lados? Os lados são, ó, AB, AD, e AC. E como é que eu faço a leitura desse ângulo? Eu posso colocar BAC ou CAB ou simplesmente ângulo A, certo? Nesse outro aqui, qual que é a origem? A origem é o ponto M, é o pontinho que fica aqui. Quais são os lados? Os lados são as semi-retas. MN, a flechinha em cima, ou não, né, gente? Desculpa. E MP, a flechinha também em cima. Qual que é o ângulo? O ângulo pode ser P, M, N, ou o ângulo pode ser N, MP, ou simplesmente o ângulo N, certo? E agora o último. O último, qual que é a origem? Repetir de novo a letrinha O. A mais usada é O, de origem, mas pode ser qualquer uma. Quais são os lados? Nós vamos ter OK, E. Qual que é o outro lado? OP. Lembra que a notação tem que ser assim, tem que ser as duas letrinhas maiúsculas com a flechinha para um lado e sempre começando da origem. E qual que é o ângulo aqui? Nós vamos ter P, OK, ou pode colocar Q, O, P, ou simplesmente ângulo O. Certo, turma? Bom, dando continuidade, nós vamos agora ver que ângulos têm a ver com giro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu desenhei aqui para vocês duas circunferências, né? E dividi essa circunferência em 4 partes. Fiz uma cruzinha e dividi em 4 partes. E aí, vamos lembrar um pouquinho lá dos anos anteriores, né? Se eu for representar cada parte por fração, nós vamos ter que a primeira parte vai ser 1/4, duas partes vão ser 2/4 e assim por diante. Então, vamos pensar que o meu objeto está aqui no ponto A. Ponto A. Se ele andar 1/4, ele vai vir para o ponto B. Então, vamos pensar numa caneta. Minha caneta está aqui e ela girou 1/4 de volta no sentido horário. Então, ela vai ficar nessa posição. Certo, gente? Correto? Ó, estava aqui, girou 1/4 no sentido horário, vai ficar nessa posição. Quando eu vou fazer o meu exercício, eu vou ter que imaginar a circunferência. Porque ele vai colocar a caneta e vai pedir para eu girar 1/4 de volta. Ela vai ficar nessa posição. Se for no sentido horário, ela fica assim. E se for no sentido anti-horário, ela vai ficar para o outro lado, né? Não vai vir um círculo, eu que vou ter que imaginar. Então, dando continuidade, né? Se eu, ao invés de girar 1/4, se eu girar 2/4 de volta, 2/4 de volta, indica também metade. Então, se eu tiver com a minha caneta aqui, ó, e fizer ela girar metade, meia volta, ela vai ficar nessa posição. E aqui tanto faz eu girar no sentido horário ou girar no sentido anti-horário, a minha caneta vai estar na mesma posição. Na hora que eu for fazer meu exercício, estou com a caneta assim, ó. Girei 1/4, ela fica assim. Voltei para a caneta. Se eu girar meia volta, ela vai ficar nessa posição. Certo, turma? Tá bom? Dando continuidade, né? Eu posso também, ao invés de girar 1/4,
Ao invés de girar meia volta, eu posso girar 3/4. Seria passar por aqui, ó. Então, ó, 1/4, 2/4, 3/4. Então, eu tô com a minha caneta nessa posição. Se ela girar 1/4, ela fica nessa posição, né? Se ela girar 2/4 ou meia volta, ela volta para essa posição. E se ela girar 3/4, ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Correto, turma? Não esqueçam que esse giro pode ser horário ou anti-horário, o que faz diferença, tá bom? E para finalizar, ela pode dar um giro completo. Então, eu tô aqui no ponto A e ela deu uma volta completinha. Ela passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Eu tenho a minha caneta, né, ó, girou 1/4, girou metade, girou 3/4 e girou uma volta completa. Voltou pro lugar, né? Quem faz muito isso é a bailarina, né? Então, se ela estiver numa posição, né, eu tô de frente para você. Se eu girar 1/4, eu vou fazer isso aqui, vou ficar virada para lá. Se eu girar meia volta, eu vou ficar de costas para vocês. Se eu girar 3/4, girei 1/4, girei meia volta e girei para lá, vou ficar nessa posição. E se eu der uma volta completa, tô de frente para você, dou uma volta completa e volto de novo de frente para você, tá bom? Eu sei que vão ter dúvidas na hora de fazer os exercícios, porque é muito difícil a gente dar a aula e não escutar vocês perguntando, tá? Mas naquele mesmo esquema, surgiu a dúvida, me adiciona lá, manda no privado que a tia Elaine responde. Beijos e até a próxima!